Pois é, o final de It is Welcome to Derry deixou todo mundo com aquela sensação, um arrepio, né? Cheio de pontas soltas. Então, bora juntar as peças e entender de vez o que significa esse tal de fogo de inverno. A primeira coisa que chama atenção é o título, né? Fogo de inverno. Como assim? Parece que não faz o menor sentido. Mas olha, é exatamente nessa contradição que tá o segredo para entender todo o final da temporada. E aqui a gente vê essa ideia na prática. Pensa só. De um lado, Derry tá literalmente congelada, paralisada por essa névoa, por um medo que vem de fora, do sobrenatural. Mas ao mesmo tempo, por dentro, a cidade tá pegando fogo. É o pânico, a histeria, a violência entre as próprias pessoas. É genial! Ok, então vamos começar a desvendar isso. O primeiro ponto é entender como o Pennywise é mestre em usar o próprio ambiente, a atmosfera de Derry, como uma arma letal. Sabe aquela névoa bizarra que toma conta da cidade? Aquilo ali não é só para deixar a cena mais assustadora, não. É pura estratégia. É a ferramenta que o Pennywise usa para, primeiro, confundir todo mundo, depois isolar as vítimas. E aí, com elas sozinhas de desorientadas, o palco tá montado para hipnose. Certo, o clima tá criado, agora Pennywise precisa de um palco. E o lugar que ele escolhe, isso diz muito sobre como a maldade dele funciona. E que palco seria melhor que a Derry High? Um colégio. Um lugar que deveria ter regras, segurança, um ambiente de infância. Mas o Pennywise subverte tudo isso. Ele transforma a escola no seu circo particular. E o grande espetáculo é um sequestro em massa, totalmente hipnótico. Fica bem claro que ele tem um método, quase um passo a passo. Etapa 1. Isolar, usando a névoa para separar todo mundo. Etapa 2. Hipnotizar, transformando o auditório num teatro de horrores psicológico. E a etapa final, capturar, com aquela perseguição que, nossa, ela simplesmente quebra as leis da física e puxa as vítimas para o mundo dele. Aquela cena da perseguição ao Will é muito mais que só uma correria. É a gente vendo, na tela, a realidade se desfazendo. É como se o chão sumisse sob os pés dos personagens e eles fossem sugados para a dimensão do Pennywise. E lá, lá as regras do jogo são todas dele. Beleza. Mas e aí? Como é que se luta contra um bicho que pode literalmente dobrar a realidade? Não dá pra sair na força. A resposta, ao que parece, tá num ritual. Um ritual, aliás, bem controverso. E aqui tem um detalhe fundamental sobre a tal adaga. A função dela não é matar o Pennywise, é impossível matar. A função é aprisionar a entidade de novo. Isso muda tudo, né? Mostra que a gente não está lidando com um simples monstro, mas com uma força cósmica. E essa escolha de usar um ritual com raízes na espiritualidade indígena não passou batida. Fora da tela, gerou muita discussão. Sabe, sobre como isso é representado numa grande história de terror, se é uma homenagem, se é apropriação, é um debate complexo. Mas o final não serve só para fechar a temporada. Pelo contrário, as revelações que ele joga na nossa cara, elas meio que reescrevem o que a gente achava que sabia sobre o universo de E.T., amarrando tudo com um futuro que já conhecemos. E talvez a maior bomba de todas seja essa. O Pennywise não vive o tempo como a gente. Para ele não existe passado, presente e futuro do mesmo jeito. Ele enxerga tudo e ele usa isso. Ele provoca os personagens com coisas que ainda vão acontecer. O terror dele não é só um ciclo, é um jogo de xadrez de longo prazo jogado através de gerações. E a série faz questão de desenhar essa linha do tempo pra gente. Começa lá nos anos 60 com a história da Marge, aí pula para o epílogo em 1988 com a Sra. Kirsch e pronto. Daí para 1989, onde a história do Clube dos Perdedores começa, é um pulo. E as conexões familiares são de cair o queixo. De repente, a gente descobre a Marge é a mãe do Rich Tozier. E aquele epílogo terrível é o começo do pesadelo da Beverly Marsh com a Sra. Kirsch. A série inteira, na verdade, vira uma história de origem das famílias do Clube dos Perdedores. E pra fechar com chave de ouro, tem uma piscadela pros fãs mais atentos. Eles mencionam a viagem do Dick Hallorann para Londres. Quem conhece a obra do Stephen King sabe. Essa é uma conexão direta, ainda que sutil, com o Iluminado. Derry não está sozinha no universo. Isso tudo deixa a gente com uma pergunta final, daquelas que não deixam a gente dormir. Se o Pennywise joga esse xadrez com o tempo, vendo tudo que já foi e tudo que será, será que a vitória do Clube dos Perdedores foi mesmo uma vitória? Ou foi só mais uma peça que ele moveu no tabuleiro cósmico dele?